Durante a vida, nós escutamos muito sobre o porquê é importante ler e estudar os clássicos. Dizem que estudar os clássicos é importante para aprendermos mais sobre o mundo, sobre a língua e sobre como chegamos até aqui. Então, por que grande parte das massas ignoram os clássicos quando tratamos da mídia que mais consomem? Voltando no tempo, temos o Japão pós-guerra. Durante e após a ocupação americana no Japão, a mídia passou por uma extensa censura. Entre os tópicos que não deveriam ser discutidos pela mídia estavam coisas como críticas a qualquer uma das potências aliadas ou às autoridades de ocupação, a glorificação do militarismo, justificação das ações do Japão imperial antes e durante a guerra e justificação ou defesa de criminosos de guerra. Embora não sejam explicitamente proibidos, as fotografias e filmes que retratavam a destruição e as baixas provocadas pela bomba atômica foram suprimidos. E até mesmo escrever sobre a experiência da bomba atômica tornou-se tabu, por meio de uma mistura de censura formal e autocensura de editores. A ficção começa a surgir como forma de expressar o nacionalismo e a memória de guerra japonesa. Enquanto as autoridades tentavam apagar as memórias da bomba atômica, o Godzilla voltava para destruir as cidades. Os mangás e os filmes de guerra japoneses focavam em um único personagem, mostrando um herói trágico defendendo sua terra natal numa guerra perdida. As histórias se concentravam em soldados que deveriam seguir ordens, em vez dos oficiais superiores que emitiram essas ordens. As histórias se focavam em batalhas principalmente contra os Estados Unidos, sem nem tocar em assuntos como a guerra na China e outras atrocidades cometidas pelo Império Japonês. Os soldados japoneses são retratados sempre em posição defensiva. Os bombardeiros japoneses nunca apareciam. Os únicos bombardeiros são americanos, e os pilotos japoneses estão sempre defendendo os inocentes civis japoneses. Essas histórias permitiram que os leitores se concentrassem no heroísmo dos pilotos e se sentissem orgulhosos das conquistas tecnológicas japonesas. Os mangás de robô gigante oficialmente começaram com Tetsujin Yu Hashigo, de 1956, lançado no ocidente como Gigantor. Nessa série, o robô, que foi feito como um último esforço para vencer a Segunda Guerra Mundial pelos militares japoneses, era agora controlado remotamente pelo garoto Shotaro Kaneda, um garoto de 12 anos que luta contra grupos terroristas, criminosos e alienígenas. A primeira obra em que os protagonistas controlariam os mechas por dentro viria com Mazinger Z, de 1972, uma obra de Go Nagai. Ainda nos anos 70, nós tivemos Space Battleship Yamato, em que o antigo navio de guerra japonês é resgatado para servir como última esperança da Terra contra os ataques do planeta Gamillion. Até hoje, existem debates sobre se o planeta Gamillion servia de alguma forma como uma metáfora para os americanos. E por fim a gente chega até 1979, com o início da exibição de Gundam 0079. A guerra central na narrativa de Gundam é uma guerra mundial, onde a definição do mundo foi expandida para incluir não apenas a Terra, mas também em colônias espaciais na Lua e em estações espaciais orbitando a Terra. Alienígenas, viagens do tempo, viagens na velocidade da luz e superpoderes não estão presentes na narrativa de Gundam. A narrativa começa no ano 79 do século universal, onde um grupo de colônias espaciais declararam guerra à Federação Terrestre sob a orientação do Principado de Zeon. Embora a Federação tenha mais recursos e mão de obra, Zeon consegue prolongar o conflito com sua última invenção, o Mobile Suit. A série começa 9 meses após o início do conflito, assim que a Federação cria seu mais novo Mobile Suit, o Gundam. O primeiro episódio da série mostra um ataque surpresa a uma colônia terrestre, num ataque análogo a Pearl Harbor. Em Gundam, os personagens principais não são heróis. Os robôs também não são alguma espécie de arma mitológica para salvar a Terra. Os Mobile Suits são simplesmente armas de guerra. O criador de Gundam só iria admitir muito tempo depois, mas o objetivo de Mobile Suit Gundam é ajudar os espectadores a se reconciliarem simbolicamente com o horror da Guerra do Pacífico Asiático. Tomino, o criador e diretor, identifica fatores como falta de comunicação e obediência à ideologia como causas da guerra e os desenvolve como temas que são abordados entre as várias séries de Gundam. Enquanto os mangás de piloto que eu citei anteriormente traziam um inimigo como uma força quase oculta, Gundam mostrava a guerra dos dois lados, e ainda com os japoneses sendo representados pelo lado mais vilanesco à primeira vista.
Essa ambiguidade do roteiro foi um dos motivos do cancelamento inicial da série, mas Gundam viria a se tornar a franquia mais rentável da Bandai Namco, faturando 67,6 bilhões de ienes no ano de 2020, o equivalente a 610 milhões de dólares. Gundam é uma obra extremamente importante para o desenvolvimento da mídia de anime e para o período histórico que o Japão se encontrava. Assistam Gundam, sério! Essa temporada de anime é quase um consenso que está muito fraca em questão de lançamentos. Tire um tempo e assista Gundam. Não perca tempo pesquisando pela melhor ordem. Apenas escolha entre a série de 79 ou a trilogia de filmes de 81. Eu, pessoalmente, recomendo a trilogia de filmes. Você pode assistir a série de 79 pela Crunchyroll gratuitamente, sem precisar de qualquer assinatura. E no mês de julho, a trilogia original foi adicionada à Netflix. Assistam Gundam, é bom.